Bora para mais uma aula de eletrostática. Hoje a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, aquela que fala sobre a força elétrica de atração ou de repulsão entre corpos carregados eletricamente. Vem comigo! Então olha só, sabe aquela expressão popular que diz os opostos se atraem? Pois é, pode ser que no amor isso nem sempre funcione, tá? Mas na física isso funciona, que é uma beleza, tá? A principal lei da eletrostática, que é a lei de Coulomb, diz que os corpos carregados com sinais contrários, por exemplo, como essa carga positiva e negativa que a gente tem aqui representada na primeira linha da nossa figura, se atraem com uma força de ação à distância, tá? Já corpos carregados com cargas de mesmo sinal, como duas cargas positivas ou duas cargas negativas, como a gente tem aqui na imagem, elas vão se repelir, tá? Então, baseado nessa ideia, tá? Que na verdade não foi ideia do Coulomb, foi ideia de um outro físico chamado Dufay. Ele elaborou uma lei, né? Como o nome diz, baseada em experimentos que ele fez de eletrostática usando uma balança de torção. Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Porque agora eu vou te falar o seguinte, ó, importante a gente lembrar aqui uma coisa que a gente fala lá no estudo da mecânica, né? Que existem forças de contato e forças de campo, quando a gente fala das forças da física, né? Como o nome diz, força de contato é aquela que você precisa ter contato com o corpo para realmente exercer uma ação sobre ele. Como, por exemplo, meu querido aluno Léo aqui numa aula prática de física usando o nosso querido trovão azul, tá? Empurrando o carro mesmo ali, tá? Então, tendo contato com ele para exercer a sua ação. Outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui é a famosa força normal, né? Quando um corpo se apoia sobre uma superfície e tal, tem aquela força que faz sempre 90 graus com esse apoio, que é a chamada força normal, beleza? Já na mecânica, a gente estuda uma força de campo que é a força-peso. Pensa na força-peso, né, que é o produto da massa pela gravidade, que inclusive também está representado aqui no trovão, ó, puxando ele para baixo. Embora aí, né, o trovão esteja em contato com a superfície terrestre e tal, mas sei lá, se for um paraquedista saltando de um avião, a força-peso, né, a ação da gravidade sobre o corpo do paraquedista não depende do contato entre a Terra e o paraquedista. Por isso que a gente diz que esse é um exemplo de força de campo, por isso existe um campo gravitacional em torno dele, e aí a força-peso, assim como a força elétrica, tema da nossa aula agora, né, é um exemplo de força de campo, porque a repulsão ou a atração entre as cargas elétricas que a gente está vendo aí nessa imagem ocorre sem contato entre as cargas, é uma ação à distância. Maravilha? Muito bem, agora sim, voltando a falar de Charles Augustin de Coulomb, físico francês, que, como eu já falei para vocês, né, através de experimentação com uma coisa que ele construiu chamada balança de torção, tá até aqui na mão dele, né, onde ele ia carregando os corpos com diferentes quantidades de carga elétrica e através da torção observada ali, né, ele conseguia ver se existia uma força de atração ou de repulsão maior entre os corpos a partir da quantidade de carga que ele colocava neles e também a relação dessa força com a distância entre os corpos, tá? E o que foi que ele pôde perceber? O que ele percebeu, que ficou conhecido como lei de Coulomb, está escrito aí nessa imagem. Vamos dar uma lida juntos aqui, ó. As cargas elétricas se atraem ou se repelem com forças que são diretamente proporcionais, ó, atenção, ao produto do módulo das cargas. Então, primeiro, quanto maior a carga elétrica dos corpos envolvidos ali na situação, maior a força de atração entre eles. Segundo ponto, essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, assim como, lembra da lei da gravitação universal de Newton, né? Que a força gravitacional também é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os corpos. Só que na lei da gravitação de Newton, a gente está falando de atração entre massas.
Na lei de Coulomb, nós estamos falando de atração ou repulsão entre cargas elétricas, entre corpos carregados eletricamente. E essa força também diminui com a distância. Quanto mais distante os corpos estiverem, menor a força entre eles, beleza? E aí, essa ideia é traduzida nessa fórmula que você está vendo aí na imagem aqui agora, tá? E essa fórmula traduz a lei de Coulomb aí em matematiquês, tá bom? E vamos analisar ela juntos aqui. Aqui o FE, né, seria a força elétrica propriamente dita, tá? Que você vai calcular aí em newtons, tá bom? Aqui nós temos a carga, as cargas envolvidas, né? Veja que está em módulo, então é o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. O que isso quer dizer? Você não vai colocar sinal, por exemplo, se for uma carga positiva e uma negativa, você não põe o sinal negativo na fórmula da lei de Coulomb, você só põe o valor da carga mesmo, tá? E aqui, como nós sabemos, né, as cargas vão estar em coulombs, que é uma homenagem ao nosso querido Coulomb que desenvolveu essa lei, tá? Então, muita atenção nessa hora, porque existem unidades, eu vou até colocar aqui para você, ó, que são usuais para cargas elétricas, porque normalmente os valores são pequenininhos. Então pode ser que em algum problema de eletrostática a carga te apareça assim, ó, em milicoulombs. Se isso acontecer, você sabe que o prefixo mili quer dizer 10 elevado a menos 3. Pode ser também que o valor da carga apareça para você em microcoulombs. E aí você sabe que o prefixo micro quer dizer 10 a menos 6. E ainda pode ser que a carga apareça em nanocoulombs. E aí você sabe que o prefixo nano quer dizer 10 elevado a menos 9. Então, caso apareça nessas unidades, que na verdade são submúltiplos do Coulomb, você transforma para Coulomb para colocar na fórmula, tá bom? E também, claro, ó, a nossa distância aqui na fórmula vai ao quadrado, então muito cuidado com isso daí, tá? E essa distância vai estar em metros para você poder usar a fórmula. Então, se a distância aparecer em milímetros ou em centímetros, você transforma para metros para colocar na fórmula da lei de Coulomb. E por último, tem essa letra K aqui, que você vai falar, mas o que é isso, né? Essa é a nossa constante da eletrostática, tá? Não se preocupe com o valor que eu vou escrever aqui para você, assim, de decorar ele, porque esse seria um dado fornecido no problema que você vai resolver, tá? Mas a constante K no vácuo tem este valor aqui, ó, 9 vezes 10 elevado a 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Essa é a unidade dele com tudo no SI, e esse é o valor da constante K que você vai colocar aí na fórmula para poder fazer o cálculo da força de atração ou de repulsão entre os corpos carregados eletricamente. Por último, e não menos importante, eu quero comentar sobre esse gráfico que eu coloquei aqui para você na imagem, tá? Perceba que o formato de hipérbole mostra que a força diminui com o quadrado da distância. Então, é muito comum os dados de um problema de eletrostática aparecerem assim num gráfico para você, tá? E você ter que analisar. Então, pega um ponto aqui e fala, olha, a força vale tanto com uma determinada distância, tá? E também acontece assim, fala, olha, se a gente dobrar a distância aqui, o que acontece com a força, né? Atenção, se a gente dobra a distância, a força diminui 4 vezes. Por quê? Porque a distância vai ao quadrado na fórmula. Então fique esperto com isso daí. Assim como se a gente triplica a distância inicial, né, a força vai diminuir 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes. Beleza? E assim, agora você está pronto para aplicar a fórmula da lei de Coulomb e começar a resolver os seus problemas de força elétrica. Valeu? Espero ter ajudado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.